Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei meditando no capítulo 2 do livro do Apocalipse, que fala a respeito das igrejas que estavam na Ásia. A verdade é que capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse vai falar a respeito destas 7 igrejas. Eu estarei fazendo uma série de vídeos falando a respeito de cada uma delas. Portanto, hoje eu estarei iniciando com a primeira igreja, a igreja que estava na cidade de Éfeso. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com vocês e logo em seguida estarei entrando no comentário. Está, portanto, eu compartilhei a minha Bíblia e ela já está aí no capítulo 2, primeira carta à igreja de Éfeso. Eu vou expor o texto somente. Não vou fazer nenhum comentário adicional, mas estarei lendo o texto e explicando o significado de cada palavra na língua grega. E, a partir daí, nós vamos tirar as nossas próprias interpretações. Veja que aqui neste capítulo, a primeira carta que aparece é a carta direcionada à igreja que estava na cidade de Éfeso. Vocês viram aí na introdução do vídeo onde é que estavam localizadas essas igrejas. Hoje é o país da Turquia. Elas não existem mais, mas foram igrejas reais, elas existiram. Quando este livro foi escrito, na verdade é uma carta. O livro do Apocalipse é uma carta que esta carta foi direcionada a 7 igrejas que estavam ali na região da Ásia. E quando o Senhor pede para que João escreva estas 7 cartas e levem estas cartas, ou peça alguém para levá-las até as igrejas que estavam ali na Ásia, estas igrejas, elas estavam em plena atividade. Por isso ele escolhe, o Senhor Jesus, na sua soberania, ele escolhe 7 igrejas. É claro, nós sabemos que existiam mais igrejas ali no Império Romano. Existia a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto e igreja em Antioquia da Pisídia, da Síria, a igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava provavelmente na Samaria e demais lugares. Mas aprove o Senhor escolher 7, ali uma próxima da outra, na região da Ásia. Cada uma delas tem um perfil diferente. Creio eu que quando o Senhor escreve estas 7 cartas e direciona elas a essas 7 igrejas, ele está traçando o perfil da sua igreja ao longo de todas as eras. Ou seja, em todo o período da história da igreja, você vai encontrar pessoas com este perfil. E o primeiro que nós vamos ver aí é a igreja que estava em Éfeso. E ele começa dessa forma: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva
na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Vou ficar somente nesses 3 versículos por enquanto, depois darei continuidade nos demais. Veja que esta igreja, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Por ocasião aí do final das suas viagens missionárias, porque na primeira viagem missionária e nem na segunda ele passa por lá, mas ao final da terceira viagem missionária, durante a terceira viagem missionária de Paulo, é que ele dedica o seu tempo a estar nessa cidade, e ele fica nessa cidade por um bom tempo. E, por ocasião da pregação do evangelho que Paulo faz na igreja, ou melhor, na cidade de Éfeso, muitas pessoas se convertem a Cristo, a ponto de as pessoas que se convertiam, elas se entregavam de uma maneira tão amorosa ao Senhor Jesus, que elas traziam seus livros de magia e os queimavam em praça pública. Isso era o amor com que esta igreja nasceu. Mas os anos se passaram. Provavelmente esta igreja, ela tem aí nascido por volta do ano 57, 58, 60 da nossa era, no primeiro século. Esta carta aqui provavelmente tenha sido escrita por volta do ano 95. Então, se passaram aí 35 anos. 35 anos se passaram desde o dia em que Paulo esteve ali naquela região, pregou o evangelho, as pessoas abraçaram o evangelho com muito amor, com muito carinho, queimando todos os livros de bruxaria, abrindo mão das coisas do mundo, abraçaram a Cristo e começaram a caminhar. 35 anos se passaram e agora o próprio Senhor Jesus incube a João, o apóstolo, que estava ali preso na ilha de Patmos, um prisioneiro por causa do nome do Senhor Jesus. Ele estava ali preso e durante o seu aprisionamento ele teve esta revelação. O Senhor apareceu para ele e pediu para que ele escrevesse esta revelação. E ao escrevê-la, ele deveria enviar às igrejas. Por isso que ele coloca: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A primeira palavra aí que eu gostaria de trazer o significado é a palavra anjo. A palavra anjo é angeló, é esta palavra aqui, angeló. Angelo dá a ideia de um mensageiro. Pode significar também um anjo maligno? Sim, pode significar, porque tem vários significados, mas é um mensageiro, um embaixador, alguém que é enviado, olha, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus. Então, pode ser o pastor da igreja, pode ser um anjo enviado, pode ser um embaixador. Esta palavra, então, significa isso. A outra palavra, que é a igreja em Éfeso, é esta palavra aqui, é eclesias. Eclesias é a reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público, uma assembleia. Igreja não é 4 paredes, não é um templo. Igreja é o conjunto de pessoas que se reúnem em nome do Senhor Jesus. Isto é igreja, olha aí, é reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público, uma assembleia. Isto é igreja. Igreja são pessoas, é um povo reunido em torno do nome de Jesus e que adora o seu nome. Templo é arquitetura. Isso aí é a obra do homem.
Mas, a partir do momento em que as pessoas se reúnem no interior de uma determinada construção, ali está a igreja do Senhor. Por isso são os chamados para fora. Outra coisa que eu gostaria também de trazer o significado é a palavra Efésios, que é nativo ou habitante de Éfeso. Isso aqui é Efesines, são as pessoas que habitavam ali em Éfeso. A outra palavra também que eu gostaria de trazer é conserva. Olha aí. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Interessante. O que é conservar? A palavra conservar é segurar. Claro, ela tem vários significados, mas no texto aqui é segurar na mão, manter preso, manter cuidadosamente e fielmente, tornar a segurar, reter. Então, o que o Senhor Jesus queria dizer? Essas coisas diz aquele que tem na mão, retém, segura em sua mão direita, a mão direita é Dexios, as 7 estrelas. O que são 7 estrelas? Aster é estrela mesmo, mas as estrelas representam o quê? Ângelos, representa os anjos. Pode ver que ao longo do livro do Apocalipse, em vários lugares, a Escritura compara estrela a anjos e viu uma estrela que caiu do céu. Isso fala o quê? De anjos malignos. E aqui pode ver que fala de estrelas. A estrela aqui é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. O que o Senhor Jesus quer dizer é o seguinte, aqui, através de João, ele escreveu o Apocalipse. Olha, aquele que tem na mão, segura na mão o quê? O pastor da igreja. E que também ele anda, olha aí, ele anda no meio. Interessante que a ideia que se dá é que Jesus está no centro e as 7 igrejas estão ao redor. Porque ele usa a palavra mesos. Mesos, estar no centro. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, Jesus está no centro. E do que? Dos 7 candeeiros. O que são 7 candeeiros? 7 aí é hepta. E candeeiros é o que? É o castiçal, é o candelabro. É aquilo que ilumina. Inclusive é luxínia. Luxínia dá a ideia de aquilo que ilumina, candelabro, castiçal. Então, Jesus, ele tem os 7 pastores, ou os 7 anjos, os 7 mensageiros, na sua mão. Eles estão em cima, na palma da sua mão. Ele anda no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Por isso que o Senhor Jesus, certa época, ele disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. A igreja, ela é comparada a um luzeiro que está no meio de um mundo em trevas. Por isso que ela 7 candeeiros de ouro, ou 7 lâmpadas de ouro que estão brilhando. Outra coisa que chama atenção aí no versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, pode ver que Jesus disse, olha, eu conheço as tuas obras. Veja que esta igreja, a igreja que estava em Éfeso, ela tinha muito trabalho. Ergon, a palavra grega é ergon. Aí está erga, porque aqui o substantivo está no modo acusativo, está no plural. Então, eu conheço as tuas obras, os teus trabalhos, seria isso. Aquilo que você está fazendo. Outra coisa que ele usa aí, já que ele usa obras, mas ele usa também labor. O labor não é, na língua grega, não é igual ao trabalho, que é ergon. O labor aqui é kopos, que essa aqui é kopon. Kopon dá a ideia de trabalhar tão intensamente até atingir o quê? A fadiga. Intenso trabalho unido ao aborrecimento e à fadiga. É fazer um trabalho intenso, a ponto de quase que exaurir as forças. Então, veja que a igreja de Éfeso, ela tinha um trabalho tão intenso a ponto de quase exaurir as forças. Então, era uma igreja que trabalhava muito.
Era uma igreja atuante. Outra coisa que ela tinha também que me chama a atenção, ela tinha perseverança. Hupomonem, essa palavra grega aqui, hupomonem, dá a ideia de estabilidade, constância e também tolerância. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito, de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isso aí é a palavra hupomoné. Então veja que essa igreja ela tinha muito trabalho, ela trabalhava tanto que até chegava a exaurir as suas forças e, mesmo assim, ela não desanimava. Ela tolerava e mantinha o quê? A constância nesse trabalho. Mesmo diante das provações, do sofrimento, ela não desanimava. Outra coisa que me chama a atenção nessa igreja é que não podes suportar. A palavra suportar aí é uma palavra grega que é esta aqui, ó, bastasai. Esta palavra aqui que significa sustentar, suportar, pegar com as mãos, pegar a fim de carregar ou levar, colocar sobre a si mesmo, apoiar. Então veja bem que a igreja ela tinha muito trabalho, até exaustão, era perseverante e ela não tolerava, não suportava e não apoiava homens maus. E pode ver que homens maus aí, a palavra grega é kakous. Kakous é a pessoa de uma natureza perversa. Então veja que a igreja de Éfeso era a igreja que estava atento para os detalhes. Pessoas perversas, de natureza perversa, pessoas erradas, que pensava de maneira perversa, não tinha chance de ficar dentro desta igreja. Outra coisa, puseste à prova, olha aí, puseste à prova. Aqui o puseste à prova, pode ver que é uma palavra grega, é epeirasso. Epeirasso dá a ideia de testar. Fazer uma experiência com teste, com o propósito de apurar a sua quantidade ou aquilo que pensa, ou como ele se comportará. Então, veja que quando alguém chegava ali na igreja e se dizia que era um apóstolo ou era um pastor, o que a igreja fazia? Logo em seguida, colocava à prova essas pessoas, testavam essas pessoas, para ver se realmente elas eram aquilo que elas estavam declarando. Olha aí. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E outra coisa, quando eles fizeram esse teste, colocaram à prova estes homens que se declaravam apóstolos, o que achou eles? Mentirosos. A palavra aí é pseudes, ou pseudez. Pseudez dá a ideia de enganador, falso, ou seja, essas pessoas que chegavam a Éfeso, os irmãos de lá colocavam à prova eles, testavam eles, como eu disse anteriormente, apurava para ver o que essa pessoa estava pensando, qual era o comportamento dessa pessoa. E quando eles faziam esse teste, o que eles chegavam à conclusão? Que eles eram enganadores. O 3. E tens perseverança e suportaste provas, olha aí, prova, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Novamente, a palavra perseverança aí, eu já falei sobre ela, que é a palavra bastazo. Inclusive aqui, logo em seguida, ele traz aqui perseverança, aqui no versículo 2, da ideia de hupomoné, que é a constância e a tolerância. Mas a perseverança aqui no versículo 3 não é hupomoné, é bastazo. Olha aí, tens perseverança. O que é o bastazo? Bastazo é pegar com as mãos, pegar a fim de carregar,
colocar sobre a si mesmo, levar o que é duro de suportar, levar, carregar, levar consigo, apoiar, suportar. Então, seria assim, vocês suportam, por isso que os tradutores usou a palavra perseverança para não repetir novamente, porque novamente aqui, olha, suportaste a prova, porque ele usa a palavra copial. Então, o primeiro aqui é a capacidade de suportar. Então, suportaste e suportaste as provas, ou seja, a palavra prova aí é um trabalho intenso, exaustivo. Então, eles trabalhavam tanto, mas eles tinham a capacidade de suportar o quê? Mesmo diante das provas. As provas eram grandes, as lutas eram grandes, mas eles tinham essa capacidade de suportar. Eles suportavam isso por causa do nome do Senhor Jesus. E nunca o quê? Eles esmoreciam, eles ficavam exaustos, eles não exauriam as suas forças, mesmo diante de um trabalho tão intenso, tão desgastante. Esta igreja aqui, ela não deixava as suas forças se exaurirem. E vamos para o versículo 4. O 4, porém, então veja que aí no versículo 2 e versículo 3, primeiramente ele faz a apresentação, pode ver que a apresentação dele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, eu tenho os pastores na minha mão e eu ando no meio das 7 igrejas. No versículo 2 e 3, ele traz à tona o que esta igreja tem feito. Ele relata o bom desta igreja. Só que no versículo 4, ele vai dizer o que ele tem contra essa igreja. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos ficar somente aí nesses dois, depois eu continuo a leitura. Então, tenho, porém, contra ti que abandonaste. A palavra grega aí para abandono é esta palavra aqui, é afieme. Afieme, aqui no texto, claro, como o verbo está no aoristo, na voz ativa e no indicativo, então muda a palavra. Então, aqui é afecas. Afecas dá a ideia de ir embora, mandar embora ou partir. Então, veja, olha só. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, você mandou embora, você deixou partir o quê? O primeiro amor. Esta mesma palavra é usada de um marido que divorcia de sua esposa. Ele manda embora a esposa, ele divorcia da sua esposa. A palavra usada é afieme, que como aí está no aoristo, por que ele usou o aoristo? O aoristo é o tempo passado na língua grega. Então, olha, você já me abandonou, você já deixou o primeiro amor, você mandou ir embora o quê? O primeiro amor. Aquele amor com que a igreja de Éfeso nasceu, aquele amor, aquele fogo que estava no coração da igreja de Éfeso no início da sua caminhada com Jesus, já tinha ido embora. Eles tinham somente o quê? Trabalho. Mas o que é amor, de acordo com as Escrituras? Será que amar a Deus é um simples sentimento que nós temos em nossos corações? Amar a Deus é muito mais do que o sentimento. Amar a Deus além de ser um sentimento, ele tem que ser demonstrado através do quê? Das nossas práticas. Porque aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então não adianta nada se a pessoa diz que ama a Deus, somente um sentimento, mas ele não obedece à palavra do Senhor. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então quem ama realmente a Deus, quem ama realmente a Jesus, ele obedece à palavra de Deus.
Se alguém diz que ama a Deus, mas não obedece à palavra do Senhor, está fora. É o que estava acontecendo com esta igreja aqui. Ela trabalhava muito, veja que ela sofria, suportava lutas e tribulações por causa do nome de Jesus, mas somente através das obras. Mas ela não amava, ela não estava obedecendo a obra, aos mandamentos do Senhor Jesus. E veja que a coisa era tão séria. Olha o que diz aí o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Interessante que essa palavra mimenoeu, ela significa estar atento, trazer novamente à mente. Algo que estava na mente, traga novamente à sua mente. O quê? O lugar, o local onde eles tinham caído. Olha, lembra-te, traga novamente a sua memória. Onde caíste? Olha aí, caíste. O que é cair aqui? É que pito. É o quê? Cair cair de desmoronar, perder, perecer, cair de um lugar onde se não pode permanecer, cair de uma posição. E o mais triste é o seguinte: arrepende-te. E veja que a palavra grega que ele usa aqui é metanoel. Metanoel é o quê? É mudança de mente. Então, veja que esta igreja aqui, apesar de ter muito trabalho, muito esforço, muita perseverança, ela estava totalmente fora da presença do Senhor. Na verdade, o Senhor Jesus estava dando um tempo para que essa igreja arrependesse. E aqui, arrepender é uma mudança radical, é mudança de mente, de atitude, é uma mudança de mente para melhor, é emenda de coração e compensar os pecados passados. É isso que é arrependimento. Ele usa a palavra arrepender-se. Não é simplesmente um conserto que a igreja deveria fazer com o Senhor Jesus, mas o fato aqui é que a igreja deveria entrar num processo de mudança de mente, de coração e de atitude. Olha aqui, e volta à prática. Mas peraí, ela não estava fazendo boas obras? E por que aqui no versículo 5, lembra pois de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras? Mas no início aí, Jesus não disse que ela estava trabalhando bem? Ela não tinha muito trabalho? Ela não tinha muitas obras? E por que aqui ele está dizendo, volta à prática das primeiras obras? E a coisa é tão séria, que olha aí, e se não, olha, então, na verdade, o Senhor Jesus está chamando esta igreja aqui ao arrependimento, porque ela estava fora dos princípios da palavra de Deus. É o que o texto diz, não tem como ter outra interpretação. Arrepende-te, é mudança de mente e de coração, porque o caminho que ela estava trilhando era um caminho totalmente fora daquilo que o Senhor tinha estabelecido para ela. E volta à prática, olha aí, prática aí é fazer algo das primeiras obras, protos, ele usa a palavra grega protos, obras, novamente ele usa ergon, a primeira, é a mesma palavra usada lá no versículo 2, eu conheço as tuas obras. Mas espera aí, o Senhor Jesus conhecia as obras desta igreja, mas o versículo 5, ele está pedindo assim, que esta igreja volte à prática das primeiras obras, que é a mesma palavra ergon, que é trabalho. E se não, olha aí, se você não se arrepender, se você não mudar de atitude, venho a ti e moverei. Você sabe o que é mover? A palavra mover no grego é kineo, esta palavra aqui. E aqui é kinesso. Kinesso é o quê? É ser movido, ser lançado para fora, mover de um lugar para outro, essa é a ideia. Ou seja, na verdade, o que o Senhor estava dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar essa igreja daí, eu vou acabar com essa igreja aí, eu vou eliminar essa igreja, pois para mim ela não serve mais. É ser movido, mover, aquele movimento que é evidente da vida. Então, colocar em movimento, eu vou mover, eu vou tirar aí deste lugar esta igreja. Olha, veio a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é o candeeiro? O candeeiro não era a igreja?
candeeiro representava a igreja, o candelabro era a igreja. Moverei do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, eu moverei do seu lugar esta igreja. Caso, ele volta novamente a usar a palavra metanoel, caso não te arrependas, caso você não mude de atitude, haja uma mudança radical de mente, de coração, haja uma emenda no seu coração. Caso contrário, eu vou tirar esta igreja. Eu me lembro de uma certa passagem que está no livro do profeta Malaquias, quando o Senhor começa a reclamar a respeito de como o povo israelita estavam procedendo na sua maneira de culto. Em um determinado momento ele diz: olha, eu queria encontrar aí no meio de vocês um homem que pudesse fechar as portas do templo. Ou seja, será que não tem nenhuma pessoa aí com coragem para fechar as portas do templo? O que era fechar as portas do templo? Era acabar com o sacrifício, fechar a igreja da época do Antigo Testamento. Por quê? Porque aquilo que o povo de Israel estava fazendo não estava mais agradando o Senhor. Por isso que lá mais no finalzinho do livro do profeta Malaquias, ele disse que o povo de Israel estava roubando o Senhor em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Porque os dízimos e as ofertas eram destinados a quê? Para cuidar dos levitas, aqueles que estavam ali para dar manutenção na casa do Senhor. E eles simplesmente estavam ignorando isso tudo. Então ele falou assim: se no meio de vocês tivesse uma pessoa que fosse lá e fechasse as portas do templo e acabasse com tudo isso. Então, Deus ele está mais interessado na nossa obediência do que muitas vezes nas nossas obras. Ele não quer as nossas obras caso nós estejamos em desobediência. Ele vai aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, ele vai aceitar as nossas obras, desde que nós estejamos sendo obedientes à sua palavra. O versículo 6 diz o seguinte: tens contudo a teu favor. Novamente, ele volta a frisar algo de bom que existia no meio daquela igreja. Mas, mesmo assim, o que ele disse no versículo 4 e no versículo 5 prevalece. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Esse nicolaíta, essa doutrina, nós não sabemos o que é isso. A palavra nicolaítas acusa de manter o erro de Balaão, tornando-se uma pedra de tropeço na igreja de Deus por obstruir a liberdade de comer coisas sacrificadas aos ídolos, bem como cometer fornicação. Então, parece que os ensinos desta seita ou dessa pessoa, a gente não sabe o que era justamente para lançar tropeço, parecido com a doutrina ou com os ensinos de Balaão, que ensinava a lançar tropeço diante dos filhos de Israel e o que? A cometer prostituição e também trilhar o caminho da idolatria. Provavelmente seja isso. E eles, olha, tens contudo a teu favor que odeias. Eles odiavam, detestavam o quê? As obras, o trabalho o quê? Dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, o 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha aí. Então veja que no meio dessa igreja tinha pessoas que não era conivente com tudo isso que era praticado lá. Tinham pessoas ali que ainda não tinham perdido o primeiro amor, mas que eram obedientes à palavra do Senhor. Por isso que ele diz aí no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito aqui é o Espírito Santo, diz às igrejas, ao vencedor. Olha aí. E aí a palavra vem de Nike, né? Nike é uma palavra grega que é a deusa da vitória. Então, Nikal, ele usa a palavra aí, o termo Nikal, que é aquele que sair vitorioso de tudo isso. Mesmo dentro de uma igreja que já tinha perdido o seu amor e estava
com seu foco voltado para outra coisa, que não era a pessoa de Cristo Jesus, ele estava mais preocupado em produzir boas obras do que propriamente em obedecer os mandamentos do Senhor. Mas no meio dessas pessoas existia um grupo, e que estes eram o quê? Os vencedores. Então os vencedores, aquele que sair vitorioso do meio de tudo isso, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Por quê? Ele fala que está no meio do paraíso. Porque lá no Gênesis 2:9, olha aí, Gênesis 2:9 é o seguinte: o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então veja que quando Deus criou o homem perfeito, sem pecado, ele foi colocado ali no jardim do Éden, e ele estava ali convivendo com esta árvore, que é a árvore da vida, que está no meio do jardim, o paraíso de Deus. Mas no dia em que o homem ele pecou contra Deus, ele desobedeceu os mandamentos do Senhor, deixou de amar o Senhor, o que aconteceu? O Senhor colocou o quê? Anjos para protegerem a entrada do jardim dele, para que o homem não pudesse mais ter acesso à árvore da vida. E agora, quando acontecer a consumação dos séculos, o que vai, novamente, o Senhor vai permitir? Que alguém tenha acesso novamente. Aquilo que o homem perdeu lá no jardim do Éden, que é o acesso à árvore da vida, novamente ao vencedor, aquele que amar a Deus, obedecer os seus mandamentos e permanecer firme até o fim, ele vai ter o direito de ter acesso, olha, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então está aí esta meditação na primeira carta aí, do apóstolo João. Claro, foi Jesus que pediu para que João escrevesse essa carta e enviasse estas cartas às igrejas que estavam na Ásia. No próximo vídeo, eu estarei entrando na segunda carta. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.